Quando olhamos para o céu estrelado ou contemplamos as antigas escrituras, uma pergunta persiste: e se tudo o que conhecemos não fosse o início da criação? E se a Terra não fosse o primeiro mundo criado por Deus? Hoje, mergulharemos em um dos maiores mistérios cósmicos revelados nas entrelinhas das escrituras sagradas, na antiga sabedoria judaica e nos textos apócrifos. Prepare-se para uma jornada além da compreensão tradicional da criação. Logo no início da Bíblia, em Gênesis, encontramos pistas intrigantes. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. A expressão hebraica tohu vavohu, traduzida como sem forma e vazia, carrega significados mais profundos do que as traduções modernas sugerem. Estudiosos apontam que esse termo descreve ruínas, desolação e caos. Não uma criação inicial, mas algo que já existia em estado de devastação. Se examinarmos cuidadosamente o texto original, podemos perceber que Gênesis não descreve necessariamente a criação do universo do nada, mas sim a transformação e restauração de algo que já existia em estado caótico. Em Jó 38, Deus pergunta: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Este texto revela claramente que seres angelicais já existiam e celebravam antes da criação da terra atual. Isaías 24 menciona Deus tornando a terra vazia, não criando a vazia, mas transformando-a nesse estado, sugerindo uma intervenção divina em algo pré-existente. A tradição judaica, guardiã dos textos originais, preservou conhecimentos surpreendentes sobre mundos anteriores. O Midrash Bereshit Rabbah, comentário rabínico do século III, afirma explicitamente: Deus criou mundos e os destruiu. Criou mundos e os destruiu, até criar este mundo e declarar: este me agrada. Os outros não me agradaram. O Talmud babilônico, compilação de debates rabínicos desde 200 A.C. até 500 D.C. menciona que o santo, bendito seja, construía mundos e os destruía antes de estabelecer o nosso. O Rabino Abahu ensina que Deus criou e destruiu 974 gerações antes de Adão. O Zohar descreve mundos primordiais que precederam nossa realidade, universos que não tinham equilíbrio e por isso foram destruídos e recriados. Essas tradições sugerem um ciclo cósmico de criação, destruição e renovação muito antes do mundo que conhecemos hoje. Os textos apócrifos, embora não canônicos para muitas tradições, fornecem janelas fascinantes para compreensões antigas da cosmologia divina. No livro de Enoque, reverenciado pela Igreja Etíope e pela comunidade de Qumran, Enoque descreve viagens por reinos celestiais e menciona prisões dos anjos e estrelas que transgrediram o mandamento do Senhor desde o princípio de sua ascensão. Essas descrições detalhadas de reinos espirituais e quedas angelicais sugerem eventos cósmicos e conflitos que precederam a criação da Terra atual. O livro dos Jubileus, também chamado de Pequeno Gênesis, revela uma cronologia expandida da criação e menciona que os anjos foram criados no primeiro dia, antes da Terra atual, e designados para diferentes elementos do cosmos. Nos manuscritos do Mar Morto, encontramos a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, sugerindo conflitos primordiais que remontam à criação. A partir desses indícios, surge a teoria da brecha, ou Gap Theory, proposta por teólogos como Thomas Chalmers, no século XIX, e desenvolvida por eruditos como Arthur Custance. O verbo hebraico hayá, em Gênesis 1:2, poderia ser legitimamente traduzido como tornou-se, em vez de simplesmente estava. Assim, o texto diria: a terra tornou-se sem forma e vazia, indicando uma transformação, não uma condição inicial. Esta interpretação propõe um intervalo indefinido entre Gênesis 1:1, a criação original, e Gênesis 1:2, estado de caos, durante o qual poderia ter existido um mundo pré-adâmico completo, com sua própria história.
O que poderia ter causado a destruição de um mundo anterior? As Escrituras fornecem pistas sobre um evento cataclísmico de proporções cósmicas. Vejamos alguns destes textos bíblicos de Ezequiel 28 e Isaías 14. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Eras querubim da guarda ungido, perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Esta rebelião cósmica liderada por Lúcifer poderia ter resultado na devastação de um mundo anterior, transformando-o no estado de tohu vavohu, descrito em Gênesis 1, 2. No Novo Testamento, encontramos referências intrigantes a mundos anteriores. Em 2 Pedro 3 lemos: pela palavra de Deus existiram céus desde a antiguidade, bem como uma terra, pelos quais o mundo de então pereceu afogado em água. Mas os céus e a terra que agora existem. A expressão, o mundo de então, em contraste com os céus e a terra que agora existem, sugere uma distinção clara entre diferentes épocas cósmicas. Em Jeremias 4, encontramos uma visão apocalíptica que curiosamente ecoa Gênesis. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei, e eis que não havia homem algum. Todas as suas cidades estavam derribadas. Note que menciona cidades destruídas, sugerindo uma civilização anterior. Estamos diante de um vasto mistério cósmico que desafia nossa compreensão. As Escrituras Sagradas, a tradição judaica e os textos antigos nos convidam a expandir nossa visão para além das fronteiras convencionais da criação. Talvez nossa existência seja apenas um capítulo em uma história divina muito mais grandiosa. Talvez habitemos não o primeiro, mas o último de uma sucessão de mundos moldados pela mão do Criador. Como diz o Salmo 103, desde a eternidade e de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que as montanhas nascessem, antes mesmo que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Embora não possamos afirmar com certeza absoluta que houve mundos antes do nosso, as Escrituras, tradições judaicas e textos apócrifos nos oferecem vislumbres fascinantes sobre possibilidades além de nossa compreensão convencional. Esta revelação não diminui nosso lugar no plano divino. Ao contrário, ela nos conecta a um propósito que transcende eras e mundos. Somos herdeiros não apenas deste mundo, mas de um legado celestial que atravessa a própria trama do tempo. As Escrituras nos convidam não apenas a olhar para o passado, mas para um futuro glorioso, onde, como prometido, haverá novos céus e nova terra. Este não é o fim da criação divina. É apenas o começo de nossa compreensão sobre o infinito celestial que continua sendo conduzido por Deus de eternidade a eternidade. Lembre-se, a história completa da criação de Deus pode ser muito mais vasta e multidimensional do que imaginamos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais explorações sobre os mistérios das Escrituras Sagradas.